Bem-vindas aos primeiros passos da virada profissional. Hoje é a nossa primeira aula de uma sequência de 4 aulas que tem muito para contribuir com a prática de vocês. E como estou dizendo aqui, né, apenas os primeiros passos de tudo que está por vir na verdadeira virada profissional, que ao longo dessas aulas eu vou contando um pouquinho mais sobre a virada profissional que está por vir. Mas vamos lá, vamos iniciar aqui com os primeiros passos. Hoje, aula 1, com a temática avaliações. Como fazer escolhas de protocolo, escalas de avaliação. Eu falo que quando eu comecei, essa foi a minha maior dificuldade ali para iniciar na psicopedagogia. Tanto é que eu fiquei um ano após formada como psicopedagoga, eu não conseguia atuar porque eu via tantos testes, tantas avaliações, e eu falava, gente, eu vou ter que comprar tudo isso, né? Isso tudo tem um custo financeiro muito alto e um custo, um investimento de tempo também, né? Porque não é só comprar os testes, é comprar, é estudar, aplicar. Então, tem muita coisa em volta de protocolos e escalas de avaliação. E isso foi um bloqueio muito grande para o meu início, para a minha atuação. Até que um dia eu ouvi uma profissional falando isso que eu falo hoje aqui para vocês, né? Não precisa ter todos os protocolos, não precisa ter aquele protocolo ouro desde o início da sua prática. É ótimo ter protocolo? Claro que é. A gente ama comprar protocolo. Se a gente pudesse, a gente tinha todos sim, desde o primeiro dia como psicopedagoga. Mas nem sempre é possível. E para além do nem sempre ser possível, nem sempre é necessário. Então, não ter o melhor protocolo, não ter todos os protocolos, não faz de você uma profissional ruim. Muito pelo contrário. Às vezes você ia adquirir aquele protocolo e ia usar daqui 6 meses, daqui a um ano, ou não, às vezes nem ia usar porque não faz parte da demanda que você vai atender. Então, tem várias questões em volta de protocolos e escalas de avaliação. Então, foi por isso que eu pensei nessa temática em como fazer escolhas, né, de protocolos e escalas de avaliação. Trouxe aqui primeiramente, né, como não fazer e como que a gente às vezes fica presa ainda aqui nessas questões, né, de idade, de diagnóstico, em aplicar provas projetivas e piagetianas como algo padrão. Em todos os casos eu sigo por este caminho, faço EOCA, provas projetivas, piagetianas. Será que é sempre assim? Será que eu devo padronizar algo que é tão individualizado, que é a dificuldade daquela criança, que é a queixa apresentada por ela? Né? Não, não é assim, eu não vou padronizar, né? Então, o protocolo padrão ouro de avaliação, é por aqui que eu faço, né, a minha avaliação, sempre aplico ele. Protocolos que eu consigo aplicar em 10 sessões de avaliação. Então, quantas vezes, né, profissionais me procuram e perguntam para mim assim, Gi, é sempre 10 sessões de avaliação? Gi, não vou precisar de 10 sessões para avaliar meu paciente, já acabei de aplicar o que eu acredito ser necessário para ele. E agora, o que que eu faço? Precisa ser sempre 10 sessões? Não. Pode ser menos, pode ser mais, vai depender de outra questão. Não vamos padronizar, não vamos padronizar questões de quantidade de sessões, não vamos padronizar protocolos, né, de uso e muito menos padronizar escolher protocolo pela idade da criança. A idade é uma informação importante, mas ela não é a única que vai determinar qual protocolo vai ser utilizado. E essa última aqui é pior ainda, kit de avaliações que comprei de alguma profissional. Quantas vezes eu vejo profissionais vendendo kit de avaliações, gente? Não, não sigam sempre por este caminho. Não estou dizendo que o kit não é válido. Pode ser até que seja, mas ele não é o suficiente, ele não pode ser o padrão da sua avaliação. E outra, muitas vezes esses kits, eles vão ser avaliações o quê? Qualitativas, né? Porque as avaliações quantitativas, elas normalmente, né, estão ali validadas dentro de um livro, dentro de um protocolo, então ela não vai vir num kit de avaliações, tá? Então, primeiro, né, o porquê que eu não escolho o protocolo pela idade da criança? Porque a idade é um dado que não nos diz a dificuldade dela, onde ela vai ter dificuldade, qual protocolo eu devo aplicar e por que não.
porque às vezes eu tenho crianças de 8, 9 anos que ainda não reconhecem nem as letras, que estão com atraso ali em habilidades preditoras da alfabetização. Se eu for seguir pela idade, eu poderia escolher até o protocolo padrão ouro, que é o TDE. TDE avalia essa idade. Mas espera aí, como que eu vou aplicar um protocolo de leitura escrita numa criança que não reconhece nem letras? Ah, mas a idade contempla, o protocolo contempla aquela idade. Então, é pela idade que eu faço essa escolha? Não. A idade é um dado importante, mas ela não vai definir o protocolo. Diagnóstico também né? A gente não tem uma avaliação específica para criança TEA. Muitas vezes os profissionais chegam até mim, G, que protocolo eu uso para avaliar uma criança TEA de 8 anos? Não sei, não é o diagnóstico dela e nem a idade dela que vai determinar este protocolo de avaliação. Às vezes eu tenho uma criança TEA com a mesma idade que precisa de protocolos diferentes. E por que que o diagnóstico ele não pode ser o definidor de protocolos de avaliação? Quantas crianças TEA você atendeu que é exatamente igual uma da outra? Nenhuma. Às vezes tem algumas semelhanças, mas na maioria das vezes elas têm diferenças gritantes, desde as dificuldades até as facilidades. Então, como que este diagnóstico vai definir o protocolo que a gente vai utilizar? Então, não tem avaliação para TEA, não tem atividade para TEA, né? Quando eu vejo muito, né, nas redes sociais, combo de atividades para autistas, avaliação específica para criança autista, né? Para criança que já tenha diagnóstico. Não, gente. A gente tem sim protocolos para investigação de TEA, protocolos que são utilizados para investigação de TDAH, mas aqui a gente está falando de diagnóstico. Se a criança já tem TDAH, eu tenho um protocolo específico para ela? Não. Se a criança já tem autismo, eu tenho um protocolo específico para ela? Não. Não é isso que vai determinar o protocolo de avaliação. Protocolo padrão ouro, TDE, né? Protocolo padrão ouro na psicopedagogia, VibMap, padrão ouro na avaliação ABA. Sempre vou seguir por ele? Muitas vezes, né, como eu falei ali no caso do TDS, a criança tem aquela idade que contempla o padrão ouro, mas ela não vai ter habilidade suficiente para responder nada daquela avaliação. E se a minha criança não me responde nada na avaliação, eu fico no 0 a 0, vamos dizer assim. Eu não consigo pensar nos próximos passos da intervenção dela, porque na avaliação eu não tive dado suficiente. E a avaliação, ela tem essa finalidade, trazer um norte, né, nortear o nosso plano de intervenção. E se na avaliação eu não consegui nada, porque era avaliação de leitura escrita, a criança não identifica nem letras, como que eu vou conseguir seguir ali com o protocolo o plano de intervenção individualizado? Não vou conseguir. Aí vem a outra questão, né? 10 sessões de avaliação. Preciso colocar os protocolos que caibam em 10 sessões. Sempre vai ser 10 sessões? Não, gente, não vai, porque como muda os protocolos, muda também a quantidade de sessões. Então, o que que a gente tem? A gente tem sessões que sempre vão ocorrer. Sessão de anamnese, sessão de vínculo, sessão de reunião com a escola e devolutiva. Essas quatro aqui, elas sempre estarão presentes, não tem como mudar. Mas aí, entre elas, né? Então a gente começa aqui pela anamnese, aí a gente vem com o quê? A aplicação dos protocolos. Neste meio tempo aqui, ó, é variável. Pode ser que os protocolos durem 4, 5, 6, 7 sessões. Vai depender de uma questão importante que já já eu vou trazer aqui para vocês. Então, esse espacinho da anamnese, tem anamnese e tem sessão de vínculo, né? Então, esse espacinho da sessão de vínculo até a reunião escolar são protocolos que vocês farão escolhas, mas eles não são fixos, eles vão se modificar. Logo, a quantidade de sessões se modifica também de uma criança para outra. E aí, depois da aplicação desses protocolos, vem a reunião escolar e depois o momento de devolutiva. E os kits de avaliações que eu comprei de alguma profissional, eles também não podem ser o norteador das avaliações de vocês. Eles podem sim fazer partes, tem ótimas profissionais que produzem ali avaliações qualitativas. Eu mesma disponibilizei já para vocês avaliação de orientação temporal, né? Uma avaliação qualitativa que eu organizei, mas não é o suficiente. Não mesmo, nós precisamos sim dos protocolos padronizados, né? Dos protocolos que foram validados para as investigações nas quais nós precisamos fazer.
Ô, mas se não é nada disso, tô fazendo tudo errado, ou então tô fazendo duas, três coisas aqui que não estão corretas, né? Qual que é o correto? Ah, eu acabei esquecendo de falar sobre provas projetivas e piagetianas. Por que que tem um xizinho nela também? Gente, o tempo passou. Nós temos outros protocolos muito mais, vamos dizer assim, inovador, né? Protocolos que foram validados recentemente, que trazem ali uma avaliação muito mais ampla, muito mais completa do que as provas projetivas e piagetianas traziam para nós. Então, não estou invalidando, não quero, né? Nem posso fazer isso também, não estou invalidando, não. Mas não só eu, como muitas outras psicopedagogas não utilizam mais provas projetivas e piagetianas, porque nós tivemos avanços nos protocolos de avaliação. As provas projetivas e piagetianas, elas foram muito utilizadas, né? Elas são muito abordadas para nós ali na psicopedagogia durante a pós-graduação, mas na prática nós temos protocolos muito mais complexos que vão avaliar as questões que são avaliadas pelas provas projetivas e piagetianas também, tá? Tem até algumas críticas em relação à avaliação pelo desenho da criança, que isso exige muito mais um lado ali que viria da psicologia, até porque a psicopedagogia ela tem base psicanalítica, né? Então, isso exigiria um olhar, né, muito mais aguçado. Então, é alguma crítica ali que algumas psicopedagogas fazem até em relação a essas provas, mas eu não vou entrar nesse assunto, eu não sou uma dessas profissionais que ficam, né, entrando nesse campo de crítica e tudo mais, mas eu gosto de acompanhar, estar sempre atualizada em relação a isso. Mas enfim, por que que eu não uso mais? Nós temos protocolos que avaliam tanto as habilidades que eram avaliadas nas projetivas e piagetianas de forma muito mais complexa, né? De forma muito mais completa também. Nada disso norteia, nada disso faz eu escolher protocolo de avaliação. Como eu escolho então? Pela queixa. Quem me acompanha há mais tempo já sabia que eu ia falar isso, né? Então, o que norteia as nossas escolhas de protocolos, escalas de avaliação é a queixa, gente. E por que que a queixa é tão importante? É ali que a gente vai saber onde a criança parou de aprender. Então, lembra o exemplo que eu falei da criança de 8 anos que não identifica nem letras ainda, que eu não dá para usar o TDE com ela? Eu preciso avaliar habilidades preditoras. Então, eu preciso avaliar o reconhecimento de letras. Então, quais letras ela reconhece? Será que não é nenhuma? Será que alguma ela já reconhece, né? Então, eu vou voltar ali, vou usar protocolos que avaliam habilidades preditoras da alfabetização. Ou então, eu tenho uma criança com uma queixa diferente. Ela já faz leitura, só que ela tem uma leitura um pouco pausada, uma leitura que precisa de aprimoramento. Eu vou usar o TDE com ela, na maioria das vezes essa criança ela vai ir bem porque ela já lê, ela já escreve, mas ela precisa de uma leitura mais rápida, uma leitura mais, vamos dizer assim, uma leitura melhor mesmo, né? Uma leitura, fugiu a palavra que eu gostaria de estar utilizando agora. Mas enfim, uma leitura mais fluida, né? Então, se eu tenho essa criança, que ela foi até bem no TDE, que é padrão ouro, mas eu sei que ela precisa de uma leitura mais fluida, eu sei que ela precisa melhorar essa habilidade leitora, qual que eu vou utilizar? Nós temos, por exemplo, o PROLEC, que vai avaliar ali rotas de leitura. Então, olha como que a queixa é importante. Não é a idade, não é o diagnóstico, não usar o protocolo padrão ouro, é a gente se atentar a queixa sempre, em qualquer circunstância de escolha de protocolos, escalas de avaliação, é a queixa apresentada que vai nortear a nossa escolha de protocolo. Aqui eu trouxe um exemplo, né, para vocês visualizarem essa questão da queixa. Então, eu tenho aqui uma criança TEA de 7 anos, que tem atraso significativo no seu desenvolvimento global. E aqui abaixo eu tenho uma criança TEA de 7 anos, já alfabetizada, com dificuldade em habilidades sociais, dificuldade em manter a atenção e dificuldade também em habilidades matemáticas. Essa criança com atraso significativo no desenvolvimento global, que nem segue instrução, não imita, ela vai ter protocolos diferentes dessa outra criança aqui. Elas têm o mesmo diagnóstico, elas têm a mesma idade, mas o que que muda? A queixa. E a queixa muda tudo. Todos os protocolos dessas crianças aqui seriam diferentes. Então, aqui eu não vou conseguir, obviamente, trazer os protocolos, todos eles, né? Eu vou deixar um PDF bem completinho para vocês.
mas eu não vou conseguir trazer aqui nessa aula, né? Porque o intuito da aula é ser algo bem prático, rápido, mas depois vocês vão ter um complemento ali com o PDF bônus que eu vou disponibilizar para vocês. E muito além disso, né? Eu tenho uma capacitação que forma vocês para isso, mas eu não quero aqui vender essa capacitação. Não. Eu quero apresentar para vocês realmente a virada profissional. É vocês conseguir trazer esse raciocínio clínico para a prática de vocês e vivenciar essa virada profissional, que em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, eu vou trazer para vocês esse PDF de queixa versus protocolos. Então, essa queixa eu uso qual protocolo? Eu vou entregar isso para vocês. Como eu disse, eu não estou aqui para vender a capacitação em si, eu estou aqui para fazer vocês realmente viverem uma virada profissional. Tanto aqui pela aula, entendendo, né, de onde vem tudo aquilo que eu vou apresentar para vocês no PDF, mas também conseguindo aplicar já, né? Levar esses conhecimentos aqui para a prática de vocês. E aí eu pergunto, né? Eu queria ter feito esses momentos ao vivo, gente, mas é muito difícil achar um horário que dá para todas, sabe? Eu tenho profissionais ali que trabalham até às 18, alunas minhas, supervisionandas, que trabalham até às 6, outras que trabalham até às 8, outras que trabalham até às 7, mas chegam em casa às 8 e tem que fazer janta. Enfim, eu não consegui trazer isso, não consegui pensar num formato ao vivo. Mas eu gostaria de perguntar se fez sentido para vocês tudo que foi abordado. Podem colocar lá no nosso grupo VIP, tá bom? E o nosso grupo VIP, gente, eu acompanho tudo, tá? Vocês sempre norteiam tudo o que eu trago aqui para vocês, inclusive a virada profissionais, a virada profissional, vocês que organizaram ela. Em breve eu vou trazer mais detalhes, mas antes de entrar nos detalhes específicos da virada profissional, eu quero trazer algo que vocês pediram, né? Eu sinalizei lá no grupo sobre avaliações, né? O que vocês querem que eu abordo na aula gratuita que a gente vai ter segunda-feira? E aí eu tenho aqui este comentário, né? Quais materiais, testes para iniciar os atendimentos e quais caminhos ir seguindo? Tenho medo de começar e não saber o que avaliar e como avaliar. O medo. Quem nunca sentiu esse medo? É aquilo que eu falei para vocês. Eu fiquei um ano sem atuar com o meu, né, meu certificado lá, meu diploma de psicopedagoga, mas eu tinha medo também, não sabia por onde começar. O que eu oriento, tá? Que vocês tenham pelo menos um protocolo para avaliar habilidades preditoras de alfabetização, como, por exemplo, o PRELEC. A coleção de avaliação neuropsicológica, então, que é aqueles 4 livros, o vermelho, o verde-água, o azul e o laranja. Super válido, a gente usa para diversas queixas, então recomendo que vocês tenham ele também e que vocês tenham escalas, né, investigativas de TEA e também de TDAH, como por exemplo, SNAP 4 no caso do TDAH e escala ATA no caso do TEA. Mas eu vou trazer nessas nomenclaturas para vocês lá no PDF também. Levei aqui o meu companheirinho lá para o pai, para eu continuar aqui trazendo para vocês, né, aquilo que vocês pediram e eu estou trazendo aqui para nossa aula gratuita. Então, a Ayla sinalizou que ela tem dificuldade em saber se está utilizando os instrumentos adequados para a queixa apresentada. Então, tem essa capacitação, que inclusive a Ayla é minha aluna lá, que eu trago para vocês, né, quais protocolos utilizar, mas são videoaulas, né, ali talvez você não consiga lembrar de tudo aquilo, para na hora de fazer as escolhas ali. Então, por isso que esse PDF vai ajudar muito vocês, tá, gente? E esse PDF, juntamente com essa capacitação de avaliações psicopedagógicas, eles são só a ponta do iceberg do que a gente tem dentro da virada profissional, tá bom? Lembrando que esse PDF ele vai ser disponibilizado para vocês. Só vocês ficarem atentos. Daqui a pouquinho eu vou falar a palavra-chave e eu vou disponibilizar um PDF que vai ter certinho, ó. Recebeu essa queixa, usa este protocolo. Recebeu essa outra queixa, este outro protocolo. Então, isso já vai ajudar bastante vocês. Eu não vou trazer aqui todos os protocolos, todas as queixas, porque isso tem lá dentro da capacitação de avaliações, mas eu sei que, por mais que a gente assista, que a gente aproveite um conteúdo, que a gente assista uma aula, a gente não vai lembrar de tudo. Então, por isso que eu pensei no PDF, para vocês terem ali, ó, na mesa de vocês, né? Deixa eu ver aqui essa queixa, deixa eu ver qual protocolo que eu utilizo. Então, tenho certeza que vai ajudar muito aí na prática de vocês.
A Eva trouxe, né? A quantidade de protocolos. Geralmente me perco nisso. Como fazer escolha por onde começar, como corrigir, etc. Como fazer a escolha pela queixa. Quantidade. Então a gente pode utilizar a quantidade de protocolos que a gente tem que avalia aquela mesma queixa. Então, por exemplo, eu tenho um idade e eu tenho portage. Ambos avaliam o quê? Desenvolvimento. Se eu tenho uma criança com queixas ali de atraso no desenvolvimento, eu posso estar utilizando os dois. Mas se eu não tenho os dois, tenho só o portage, posso usar só o portage? Pode. Tenho só idade. Acrescenta mais uma avaliação, pelo menos outras avaliações, talvez não o portage, mas o que você tiver ali de avaliação direta, porque o idade ele é uma avaliação indireta. Então a gente precisa de avaliar diretamente essas crianças. Então, fazer a escolha pela queixa. Quando você começa a fazer as escolhas pela queixa, já vai abrindo os horizontes ali para responder a pergunta de por onde começar. A correção. Muitos protocolos, eles têm umas correções bem intuitivas, né? A partir do momento que você adquire aquele protocolo. Então, por exemplo, a coleção ali de avaliação neuropsicológica, né? Você tira um tempinho ali para estudar ali a correção daquele protocolo, eles costumam não ser difíceis. Alguns protocolos exigem um pouquinho mais, como, por exemplo, o Portage, né? Tem umas regrinhas. Qual mais que eu acho um pouco difícil também na hora de corrigir o PROLEC, o ETDAH, tem algumas regrinhas ali. Então, tem um ou outro protocolo que exigem um pouquinho mais da gente, né, no momento ali de corrigir. Mas a maioria, conforme a gente vai fazendo essas escolhas ali a partir da queixa, a gente se dedicar um pouquinho na leitura ali dos livros, né, da base que norteou essa avaliação, a gente consegue estar fazendo sim essas correções. A gente pode estar dialogando sobre isso na virada profissional, como levar esses dados também para o relatório, porque não é só avaliar e corrigir, é montar um relatório com base no DSM-5, então não é um relatório com base nas suas vivências psicopedagógicas, não é com base só no relatório, mas a gente precisa nortear, né, as nossas hipóteses no DSM-5 para ter um relatório ali realmente eficaz, né, um relatório que faça com que o pediatra, o neuropediatra, o psiquiatra tome decisões a partir daquilo que a gente abordou, que a gente seja referência naquilo, né? Que aquele profissional lembre da gente na hora de pedir uma avaliação para os próximos pacientes. Isso é muito importante. E é isso que vocês vão ver também na virada profissional. A Rosilane, como fazer as escolhas de protocolo e como dividir a sessão com o uso deles? Escolhas, queixa, divisão das sessões. Sempre comece pelos protocolos de menor dificuldade. Então, aquilo que você acredita que a criança vai ter um desempenho melhor, você começa por ele, tá? A avaliação das funções executivas. Eu gosto muito, oriento vocês a estarem utilizando o livro azul da avaliação de coleção neuropsicológica, que avalia funções executivas, e a gente também tem um livrinho verde que é a avaliação de linguagem e funções executivas. São esses protocolos que a gente consegue estar avaliando funções executivas, olhando um pouquinho para a idade também de crianças de 6 até 12 anos, tá bom? Aqui é igual eu falei para vocês, a idade não define, mas saber a idade é importante também quando a gente vai fazer a aquisição de protocolos de avaliação. Avaliação e correção dos testes de função executiva e descrição no relatório. Gente, eu não consigo trazer correção aqui para vocês, porque é um conteúdo muito denso, tá bom? Protocolos de avaliação de funções executivas, como direcionei ali para Vanirce, né? Recomendo o livro azul e o livrinho verde, que avaliam funções executivas. São ótimos protocolos. Descrição no relatório, a gente vai ter muito sobre isso lá na virada profissional. Tenho certeza que vai estar direcionando vocês, porque também é um conteúdo um pouquinho mais denso que eu não consigo trazer somente nessa aula. A ordem de aplicação de cada protocolo de acordo com o laudo. Não, o laudo não define, tá bom? O laudo não define as nossas escolhas. A ordem sempre começa por aqueles protocolos que você acredita que vai ser mais fácil para sua criança responder. Então você vai olhar ali diante da queixa, quais protocolos você vai utilizar. Diante desses protocolos, quais são os mais simples? Quais exigem menos da criança? Aí você vai organizar as suas sessões. No momento da reavaliação, como ser assertiva com os protocolos. Reavaliação, você vai usar os mesmos protocolos que você utilizou no momento de avaliação e vai fazer a soma de protocolos caso seja necessário. Então, por exemplo, a sua criança avançou tanto que aqueles mesmos protocolos que você usou na avaliação sinalizaram ali para você que ela teve um avanço muito bom, só que isso já acende um alerta para uma outra queixa. Então, precisa avaliar habilidades um pouco mais complexas. Então, eu posso somar protocolos na reavaliação?
Pode, mas a reavaliação eu sempre preciso utilizar os mesmos protocolos que foram utilizados na avaliação. Aí eu reavalio com os mesmos e, se necessário, eu faço a complementação ali de outros protocolos. Necessidade de avaliar funções executivas e quais instrumentos utilizar para determinada faixa etária. Hoje, o que nós temos na psicopedagogia para avaliar as funções executivas nos limitam ali de 6 a 12 anos, tá? Os protocolos que avaliam idades maiores que essas são protocolos restritos para psicólogos e neuropsicólogos. Se vocês forem, né, pesquisar, investigar, a gente não vai ter um protocolo específico para isso que cabe à psicopedagoga. Não que nós não atuamos, tá? Com adolescentes, idosos, né, adultos, nós podemos sim atuar com este público, mas avaliações de funções executivas a gente não vai ter especificamente para a nossa área. Então, como a nossa atuação permite atuar com este público também, cabe a profissional ali estar fazendo supervisões para atendimento deste público, caso seja interesse e não tenha ainda tido conhecimento, né, próprio para atender esta demanda de adolescentes, adultos, né? Idades maiores ali de 12 anos, mas a avaliação em si de funções executivas vai precisar ter sido feita por um neuropsicólogo, por um psicólogo, e aí você recebe esta avaliação já pronta, e aí você vai seguir com outros passos da avaliação, tá bom? Daí você pode estar utilizando comportamento adaptativo com a Vineland, pode estar avaliando comportamentos ali referentes ao TDAH, com alguns protocolos que inclusive eu trago lá na capacitação de avaliações psicopedagógicas, uns protocolos que avaliam características de TDAH em adolescentes também. Nós podemos utilizar SRS-2 para avaliar habilidades sociais, porque a gente tem esse déficit em habilidades sociais não só no TEA. Então, é a queixa, né? Lembra que é a queixa? O que além de funções executivas eu posso estar avaliando neste paciente que eu recebi que tem mais de 12 anos? Porque em funções executivas, gente, eu fiz assim um estudo, eu fui procurando para ver se tinha ali para indicar mesmo para as minhas alunas, no sentido de só dar uma direção, porque eu não atendo este público, tá? Adolescentes, adultos e idosos não é a área que eu atendo, então eu atendo até 12 anos. Meus direcionamentos para vocês sempre vai ser focado nisso, mas sim, eu já fiz uma pesquisa ali ampla para identificar se havia protocolos que avaliavam funções executivas para além de 12 anos e não tem, tá? Os protocolos são para psicólogos e neuropsicólogos que vão avaliar especificamente funções executivas em idades maiores. Aqui eu apresentei para vocês então os primeiros passos, primeiros de todos, né? Porque hoje realmente é o primeiro dia, nossa aula 1. É só os primeiros passos da virada profissional. E em breve, vocês vão ter uma oportunidade de participar de algo único. Se é único, gente, eu nunca disponibilizei. Então, é realmente algo muito inovador. Preparei com muito carinho. Vai ser muito completo, né? Vai ter videoaula, vai ter mentoria, vai ter direcionamento e tudo isso para que vocês tenham clareza na atuação de vocês, segurança e resultados. Então, eu garanto que vocês fazendo tudo que eu vou propor na virada profissional, vocês seguindo comigo ali, vocês vão ter resultados. E eu garanto mesmo. Em breve eu vou trazer para vocês como que vai ser a garantia, né? O como que eu garanto que vocês vão ter sucesso, que vocês vão começar a se sentir mais seguras ao fazer escolhas, vai diminuir o medo, vai trazer uma clareza, uma leveza para a atuação de vocês, e tudo isso vai se refletir em resultados. Então, muito mais que vender um curso, eu quero direcionar a atuação de vocês. Eu já vendo cursos, eu supervisiono, né? Eu tenho ali já profissionais que estão comigo dentro destes formatos de capacitações, de cursos, de supervisão, mas a virada profissional vai ser muito além disso. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Fica comigo nas próximas aulas, amanhã tem mais. E a palavra-chave para o PDF bônus é a palavra venha, tá? Não disponibilizem esse código lá no grupo, tá? Não mandem esse código lá no nosso grupo VIP. Se alguém mandar, eu cancelo o PDF, hein? Fazer igual a professora, todo mundo vai pagar por esse erro. Então, não disponibilizem. Por quê, gente? Vocês me pedem, às vezes, modelos, vocês me pedem PDF, e eu não sou a profissional que fica disponibilizando PDF, modelo de PEN, modelo disso, modelo daquilo, sem ter uma base, sem ter uma construção por trás. Então, não quero só que vocês tenham um PDF.
protocolo, queixas versus protocolos. Eu quero que vocês entendam o porquê escolher protocolos de avaliação através da queixa. Então, não é porque eu sou chata, é porque eu gosto de trazer uma contextualização. Modelo de pay. Em breve eu vou disponibilizar para vocês, mas as pessoas me pedem, eu não disponibilizo. Por quê? Porque eu não consegui trazer o que tem por trás daquele pay. Então não é só o modelo, tem algo que norteou a estrutura daquele pay, que é o que eu vou trazer para vocês também, né? A gente vai ter aula sobre pay. Então é isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desta aula, que é só o primeiro passo, é só a ponta do iceberg de tudo que a gente vai ter na virada profissional. Um beijo, mandem feedback lá no grupo VIP das alunas, das inscritas, na verdade, aqui na Virada Profissional. Podem mandar dúvidas também lá que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Até mais, meninas!